E se é com, e vocês com! Força, garra e determinação! Nós somos a equipe a melhor da região! Olá pessoal, como sempre sejam todos muito bem-vindos. Eu me chamo Larissa, sou professora aqui do Instituto Acan, trabalho na unidade 1 lá na Avenida Anhanguera, aqui em Goiânia. E hoje a gente está na nossa 9ª aula de Libras, tá? A gente já falou sobre diversas coisas, a gente já falou sobre alfabeto, número, família, calendário, objetos de casa, sentimento. A gente já falou sobre muita coisa que dá para aumentar o vocabulário de vocês em relação à cultura surda. Então a gente vai falar também um pouquinho sobre o regionalismo. Que é isso, professora? O tema hoje é geografia. O conteúdo dessa maneira vai ser esse. A gente vai trabalhar um pouquinho sobre os estados, o país no qual a gente mora, o significado de bandeira e qualquer tipo de... A gente vai falar especificamente das capitais de cada estado, mas a gente vai relacionar todos os estados do Brasil, tá bom? Então, olha, pro pessoal aí que está assistindo a aula, dá uma esticada na mão e preste atenção nos movimentos, que são super importantes para a gente decorar novos sinais, né? Então, aula 9, o conteúdo é Geografia e Libras. São sinais relacionados à geografia, como bandeira, país, estado, região. As regiões Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul, que são as 5 regiões que fazem parte que faz o nosso país ser Brasil, né? E os estados brasileiros, que no total somos 26, junto com o Distrito Federal. Então, para a gente logo se relacionando com o assunto. Geografia. A gente já falou em outras aulas sobre disciplinas escolares também. E eu falei para vocês que geografia, o sinal de geografia são 2, né? É como se fosse o globo ou a letra G nas 2 mãos, movimento circular, geografia. Então, só para a gente se adaptando, tá? Ó, sinal de geografia. Pode ser assim, dependendo da região que a gente mora, ou o G nas 2 mãos, movimento circular. Geografia. Então, curso de Libras. Tema, geografia. Sinais relacionados à geografia. Quando a gente fala de geografia, a gente fala o quê? A gente mora no Brasil, América do Sul, né? Então, para a gente se conscientizar, país. A gente mora no país chamado Brasil, né? Então, o movimento de país, você vai fechar a mão, vai fazer a letra P na mão, movimento circular e colocar o dedo do meio em cima. País. No país, logo Brasil. Você vai fazer a letra B na mão e o movimento zigue-zague. Brasil. Então, país, Brasil. Região. Região, a gente tem 3 modos de se falar de região. Quando a gente fala com um surdo e a gente tem, por exemplo, um mapa mundi para mostrar, a gente determina a região assim. Região, porque a gente especifica em que região que a gente está falando. Se a gente não está com o mapa mundi na nossa frente, a gente pode fazer região ou região. Então, com o mapa mundi, região ou região ou região. Então, o que muda? Só o movimento da mão, para baixo, para cima ou diversos, tá? Tudo isso significa a mesma coisa. Como a gente sabe, né, como eu acabei de falar, a gente mora no Brasil, e no Brasil a gente tem 5 regiões. O Norte, Nordeste, Sul, Centro-Oeste e Sudeste. Aqui a gente mora no Centro-Oeste, mas só para a gente se adaptando. A gente está falando de região. Então, o Brasil tem 5 regiões. A primeira, Norte, então a gente vai fazer a letra N e subir. Por quê? Porque ela fica lá no norte do Brasil, né? Norte. Agora, Nordeste. Nordeste a gente vai fazer o N parado e o movimento de região. Então, Nordeste. Ou embaixo também, mesma coisa. Centro-Oeste, logo onde a gente mora. Vou fazer o C e fechar no O. Centro-Oeste. Sudeste, por exemplo. O Sudeste começa com a letra S. Então, a gente vai fazer a letra S, parada, e o movimento de região. Mesma coisa do Nordeste, só que só muda a letra, né? Então, Sudeste. Ou Sudeste. Sul, professora. Sul, sul do Brasil, a gente vai fazer a letra S e puxar para baixo. Sul.
Então, de novo, região norte, região, né? Nordeste, centro-oeste, sudeste e sul. Professora, região e estado, como a gente sabe, né? Região são 5 no total no Brasil, só que os estados são 26, contando com o Rio de Janeiro. Todo mundo sabe que a capital, né, do Brasil é o Distrito Federal, que fica aqui no centro-oeste. Então, estado, letra E, movimento circular. Estado. Então, estado, né? Norte, região do norte. Logo, vamos começar com Amazonas, né? Amazonas você vai fazer a mão aberta na testa e fechar. Amazonas. Vocês podem ver que, por exemplo, o sinal termina em A, né? Amazonas. Roraima. Letra R na mão, debaixo do queixo. Roraima. Então, Amazonas, Roraima. Amapá, letra A, na frente da boca. Então, por exemplo, a Roraima fica abaixo do queixo e Amapá é a letra A, na frente da boca. Amapá. Pará, não é bem um P, mas é o B na mão, bem na nuca. Pará. Tocantins. Tocantins tem duas maneiras de se fazer. Ou aqui, o ponto de articulação do tórax, no peito, Tocantins. Ou letra T na mão. Tocantins. Ou Tocantins. Rondônia, letra R. Rondônia. Então, Roraima, Rondônia. Ou Rondônia também. Dependendo do lugar que você mora, é um sinal muito. Acre. Encosta os dois dedos aqui no meio da testa e fecha. Acre. Essa foi a região norte, né? Nós temos 7 estados aqui nessa região. E nela fica o quê? Fica o mais complexo é o Rondônia e o Roraima, que são muito parecidos e os sinais são bem próximos, né? Só que com Roraima, com Rondônia, a gente coloca o R aqui, no braço, enquanto Roraima é aqui. Outra região é a região Nordeste, é a região que mais possui estados do Brasil. E deles, como é que a gente fala de região Nordeste? Nordeste, então região do Nordeste. Os estados agora da região do Nordeste são Piauí, você vai fazer a letra P e no braço, Piauí. Maranhão, letra M, Maranhão. Ceará, você vai fazer a letra P, com o dedão no meio no queixo. Ceará. Rio Grande do Norte, R e o N. Rio Grande do Norte. Paraíba. Paraíba você vai fazer o P, movimento circular na sua bochecha. Então, por exemplo, o Ceará é o dedão do meio aqui no queixo, enquanto Paraíba é um movimento circular na bochecha. Paraíba. Pernambuco. Pernambuco. Alagoas. Alagoas são 2 movimentos. É o A e o L. Alagoas. Sergipe, letra S. Sergipe. Bahia. E o Piauí, que eu havia falado já no começo do vídeo. No começo dessa região, né? Agora o famoso
famoso Centro-Oeste, no qual a gente mora. Onde a gente vai começar por Goiás, né? Então, Goiás é a letra G. Mexendo só. Goiás. Mato Grosso do Sul. Mato Grosso do Sul. Mato Grosso do Sul. E só Mato Grosso. Mato Grosso. E o famoso Distrito Federal. O Distrito Federal a gente tem duas maneiras de se falar, se fazer. Letra D nas duas mãos. F. Distrito Federal. Ou só DF. Distrito Federal. Então essa foi a região do Centro-Oeste. E agora a região Sudeste. Minas Gerais. Vou fazer tipo U. No pescoço. Minas Gerais. Espírito Santo. Pincinha no dedo. Movimento circular. Parou em cima da cabeça. Espírito Santo. Rio de Janeiro, letra Y no braço. Rio de Janeiro. E São Paulo, movimento do pé na mão, na sobrancelha. São Paulo. E a região Sul. A região Sul, que possui a menor quantidade de estados do Brasil, né? Então, Paraná. Paraná. Ou Paraná. Santa Catarina, S e o C. E o Rio Grande do Sul. Então, olha, a gente falou um pouquinho hoje, nossa nona aula, a gente falou um pouquinho sobre o quê? A gente falou um pouquinho sobre as regiões do Brasil, né, sobre os nossos estados, no qual é o maior da América Latina, da América do Sul, desculpem. E o que acontece? O Brasil, ele é um país plural, né, ele é diverso. A gente tem diversas variações da Libras nele também, e é por isso que alguns sinais se modificam de acordo com a região que você mora. Então, por exemplo, para muitas pessoas, geografia, disciplina é assim, enquanto para outras, geografia é assim, né? Então, como eu falei na aula 2, se eu não me engano, em relação à variação da língua de Libras, é como banco também. Banco no Nordeste é aqui e banco no Sul é assim. Então, o que acontece? São sinais diferentes para o mesmo significado em relação ao português. Então, o que a gente viu hoje? A gente falou um pouquinho sobre alguns temas relacionados à geografia. Por exemplo, eu esqueci de falar para vocês em relação à bandeira. Bandeira do Brasil. No país, né? Brasil também. Então, o que acontece? Essa é a nossa nona aula. Nas próximas aulas a gente vai falar mais sobre a geografia, dependendo até das capitais de cada estado. E a gente se vê de acordo com as aulas que forem surgir. Então, a gente se vê até a próxima aula. E vocês vão!